Helena Matos, muito bom dia. Bom dia. Como é que a antiga professora de latim e hoje comentadora da atualidade vê esta intenção do Ministro da Educação, Fernando Alexandre? Em primeiro lugar, é preciso que se perceba do que é que estamos a falar. Portanto, uma coisa é dentro da sala de aula, o uso do telemóvel, outra coisa é no recreio, nos corredores. Portanto, e aí temos mundo, e nós quando falamos em geral generalizamos. Portanto, se me perguntares, dentro da sala de aula, latim ou português, eu acho que o uso do telemóvel pode ter potencialidades. Obriga a preparar aulas em função disso, não é? Agora vamos por aí. Mas sim, tem potencialidades, como tudo. Agora, em primeiro lugar, vamos começar por definir isso. Nós estamos a falar do quê e para que idades? Porque aqui cruzam-se várias questões. Uma é as idades nas quais se vai usar o telemóvel, basicamente o smartphone, é isso que está em causa, não é? Outra questão é onde na escola. E aí nós temos, vamos pelo mais simples, vamos pelo recreio. Um dos primeiros sinais de alarme chega do facto de as escolas estarem silenciosas, ou seja, já não se ouve rir, correr, gritar nos recreios. E isso foi um sinal. O que é que aconteceu às crianças? Porque é que eles não... E também porque é que estão quietos, não é? Pronto. Sentados, mais propriamente. E isso foi um sinal de alarme e generalizado em vários países do mundo que passam exatamente por essa questão. Quer dizer, a vida social das crianças está a ser profundamente alterada e em idades muito baixas, portanto, nas quais até por questões de mobilidade, de motricidade, faz falta que eles saltam, corram, riam. Já basta o facto das escolas em Portugal serem tudo muito seguro, ascéticas, muito ascéticas, muito higienizadas, portanto, aquilo correr, o saltar, não tocam na terra, não tocam na lama, depois se caem 2 pingos de água já não podem vir à rua. Portanto, em algumas escolas proibiu-se o uso da bola de futebol, por exemplo. Por exemplo, não é? Sim. Portanto, causa transtorno. Exato. Portanto, temos essa questão. E surgiu até uma petição o ano passado que era viver o recreio escolar sem ecrãs de smartphones. Quer dizer, portanto, teve uma enorme adesão, milhares e milhares de pessoas, muito transversais politicamente e socialmente falando na sociedade portuguesa, assinaram essa petição e que estava muito centrada na questão dos recreios e também na questão das idades dos miúdos mais novos, não é? E essa é uma parte, talvez uma parte até, penso eu, que mais consensual, não é? Portanto, das brincadeiras, do correr, do saltar. E é curioso porque eu venho de uma geração... tu disseste as escolas proibiram as bolas de futebol. Sim, no meu tempo elas eram mesmo proibidas, não é? E depois havia alguns liceus maiores que tinham zonas nas quais se poderia de facto jogar, mas em geral a bola de futebol era um problema nas escolas e depois passámos para a fase em que se começa a ver com preocupação o facto deles já não jogarem, dos miúdos já não jogarem, não saltarem, não pularam. Portanto, há aqui este lado que é complicado, mas que eu penso que é muito mais consensual no sentido que realmente do tirar o smartphone do recreio escolar, dos corredores e tudo. Essa parte eu creio, e sobretudo até aí aos 12, 13 anos, é por aí eu creio que estamos mais tranquilos. Depois vamos passar para a parte da escola propriamente dita, para a parte da sala de aula. E aí temos neste momento duas questões. Por um lado, vemos também muito transversalmente falando, até em termos geográficos, nós podemos ir aos Estados Unidos, ao Canadá, à Espanha, e em Espanha com diferentes comunidades autónomas, o que quer dizer muitas vezes com áreas políticas completamente diferentes. Temos também a França, a Itália, e começaram a ficar muito preocupados com aquilo que com uma expressão que surge, que é os cretinos digitais. É uma expressão poderosa, muito forte, mas que deixou muitos pais, muitas famílias muitíssimo preocupados, até porque depois surgem também os alertas que vêm, por exemplo, de algumas pessoas da área das neurociências, e estou a pensar muito no caso dos franceses, o Michel Desmourguet, que diz, que defende, é uma posição, é a dele, que as crianças de hoje são os primeiros filhos a terem um coeficiente de inteligência inferior
dos pais, não é? E ele diz que após milhares de anos de evolução, o ser humano está agora a regredir em termos cognitivos e de capacidades intelectuais por culpa da exposição excessiva a ecrãs. Ele aqui não está apenas a falar da questão dos smartphones, está a falar dos smartphones, dos tablets, dos computadores e o tempo de exposição a ecrãs. E também a boa e velha televisão, que no meio disto tudo já está quase a ser recuperado. Portanto, nós acabamos por ter aqui diferentes discussões, e depois, dentro destas diferentes discussões, também temos a ver com a idade. As idades vão variando. Em geral, os 12 anos é aquela que se considera para as proibições, sobretudo nos recreios, nos pátios, também dentro da sala de aula, e depois, a partir dos 15, entre os 12 e os 15, há ali uma terra mais duvidosa, e depois, a partir dos 15, uma maior liberalização. É preciso também ter em conta que há países, ou escolas, ou zonas, que começam por experimentar a proibição e depois, por exemplo, podem voltar atrás, alterar, ajustar aquilo que tem sido a proibição. E depois também temos de entender que os resultados não são iguais. Nós temos, em geral, nas escolas que proíbem o telemóvel, estamos a falar ainda em recreio, pátio, apreciações muito positivas. Portanto, em geral, as famílias, os pais, os professores mostram-se agradados, dizem que voltou a haver vida social na escola, né? Voltou a ouvir-se os funcionários a dizerem para eles não fazerem barulho, que é um belo sinal. Agora, temos uma outra parte. E então, e esta é uma pergunta que se nos coloca, e que é o seguinte: se nós estamos a viver numa época profundamente marcada pela tecnologia, qual é a opção que vamos tomar quando estamos a educar? Em alguns casos, a fazer de conta que essa tecnologia não existe, tecnologia essa que vai ser determinante no futuro destas crianças e desses jovens. É claro que nós ouvimos estes números, não é? Aos 18 anos, um jovem passou no ecrã o equivalente a 30 anos escolares. Portanto, em tempos de estudo, não é? E depois há aqui, é curioso, há alguns casos de algumas observações que nos dizem que se calhar a forma como entregamos o telemóvel é que não está adequada. Eu estou a pensar no caso do José Carrion, que é um psicólogo, e que diz: quando eles fazem 18 anos, nós não lhes pomos um carro, não lhes damos um carro e deixamos que guiem por ali fora, não é? Primeiro é preciso ensinar a guiar. Com o telemóvel é preciso fazer o mesmo. Fim de citação. Isto é uma opinião do José Carrion, que é um psicólogo. Eu não estou aqui a defender que se tenha a tirar carta para usar telemóvel, mas o que temos de perceber é que estamos a falar de várias coisas ao mesmo tempo. Uma coisa é o smartphone nos recreios, nos pátios das escolas, e muitas vezes por miúdos que nem sequer têm 12 anos. Depois temos uma outra coisa, que é a utilização dessa tecnologia dentro da sala de aula. Nós, aliás, publicamos hoje mesmo no Observador um texto de David Ferreira, que é professor de Física e Química na escola secundária em Barcelos, e é interessante como é que ele explica a importância que pode ter numa disciplina que, em geral, não é muito fácil, Física e Química, e o que ele diz... E eu estou agora a citá-lo: contrariamente àquilo que muitas vezes somos levados a pensar, não foi inventada nenhuma poção mágica que permita aprender sem treino e persistência. E, nesse sentido, continuaremos a ter de estudar como sempre se estudou. O que sim foi inventado é um equipamento que permite trazer o treino em tempo real para dentro da sala de aula, acelerando a criação de rotinas e a consolidação de aprendizagens. Esse equipamento é o telemóvel dos alunos.
Fim de citação, David Ferreira, professor, diz Só chamar a atenção para um aspecto que é, como em tudo nesta discussão, aquilo que estamos a discutir é importante, porque neste caso concreto estamos a discutir alunos do secundário, Sim, o professor do secundário. Aquilo que se está a discutir em termos de medida política pública é até primeiro e segundo ciclo. Portanto, estamos a falar até aos 12 anos, entre os 6 e os 12, e aqui estamos a falar entre os 15 e os 17. Sim, e vamos ter a oportunidade de ouvir na segunda parte do Contracorrente precisamente o professor David Ferreira. Até porque há aqui uma coisa que também é muito importante que se tenha em conta, isto no ensino. Não se consegue aprender sem treino, sem trabalho, sem persistência, que é às vezes aquele mito que se consegue ali fazer tudo de repente. E há questões em relação ao uso do smartphone em sala de aula que pode ter vantagem, por exemplo, uma das coisas, mas porquê é que eles vão usar o smartphone e não vão usar o computador? Quem já foi professor, ou pelo menos como aluno, deve lembrar-se que uma sala de aula é um espaço muito complicado em que qualquer situação menos calibrada daquilo do levantar-se, do mexer-se, é preciso ir lá ver o que é que está a acontecer, quebra... Tudo é um fator de distração. Pode quebrar durante 10 minutos a aula, não é? O computador que não... Ao passo que o smartphone está nas mãos deles, cada um deles sabe usar o seu smartphone e o professor não tem de ir lá pôr o smartphone a funcionar ou não está, ou a ligação caiu. Portanto, nesse aspecto, é muitíssimo. Esta observação é muito importante. Depois temos também, por exemplo, especialistas, como é o caso da Adelina Moura, que é investigadora de tecnologia educativa, Ana Rodrigues, investigadora de políticas de educação, e que, em resumo, o que elas nos dizem é: proibir é fácil, integrar é mais difícil. Ou seja, nós temos de perceber que proibir é de facto mais fácil, embora, como eu referi aqui muitas vezes, como eu referi aqui hoje de manhã, quando fiz o lançamento do programa, os miúdos, eles mesmos, porque são espertíssimos, conseguem contornar muitas vezes essas proibições, não é? Têm 2 telemóveis, entregam um e ficam com o outro, não é? Colocam o telemóvel, as escolas depois vão criando diferentes sistemas, aquilo que eles designam como de caixinha, há também os cacifros, portanto são... temos aqui depois diferentes sistemas. Depois temos pessoas como, por exemplo, a Filomena Viegas, que é presidente da Associação de Professores de Português, que até dá o caso de um projeto na Universidade do Algarve para o ensino português e matemática, que tem corrido muito bem, e ela diz uma coisa: os pais e os professores não podem criar uma escola paralela à vida. E se os smartphones fazem parte da vida de todos nós, não faz sentido não os integrar no ensino. Não devemos diabolizar as ferramentas que temos. Fim de citação. Portanto, eu acho que nós, nesta discussão, temos de conseguir distinguir diferentes... O que é que estamos, de facto, a falar, porque estamos a falar de coisas completamente diferentes, como o Zé Manuel aqui chamava a atenção, aquilo que nós temos neste momento em cima da mesa como medida do governo é até aos 12 anos, não é? Estamos a falar do primeiro e do segundo ciclo. O segundo ciclo poderá ter alunos com mais um ou 2 anos, mas é nisso que estamos a falar. Depois... O que leva à pergunta, desculpa a interrupção, do possível alcance desta medida, ou seja, quantas crianças entre os 6 e os 12 anos terão telemóvel e usarão nos recreios? Quase todas. Achas? Acho. Quase todas. Sim. Quase todas. Ou muitas. Quer dizer, no primeiro ciclo menos, no segundo ciclo já praticamente todas, até porque há aqui uma questão, e que é para os pais, tornou-se uma forma, a forma mais expedita deles conseguirem contactar os filhos e terem segurança em relação, por exemplo, se fazem trajetos sozinhos, se precisam de alguma coisa na escola. Portanto, torna-se talvez ainda mais indispensável. A minha geração levava maçantes para a escola para comer, não é? Eles levam um smartphone. Pronto, cada geração de pais vai procurando assegurar aquilo que considera ser essencial. Portanto, nós temos estas diferentes discussões aqui, que é recreios, corredores da escola, essa parte. Temos também uma discussão etária e depois temos uma outra parte, que é a utilização dos smartphones em sala de aula, e aqui a pergunta que se coloca é se consegue que eles utilizem o smartphone em sala de aula sem
ou apenas para o fim previsto na aula, não para depois existirem aquelas outras atividades paralelas. Por fim, até porque me parece que vamos ter bastantes ouvintes a querer entrar, não é? Talvez. Sim. Vamos ver. Sim. Já me estão aqui a cair notificações. Bem. Para lá dos nossos convidados. Temos uma questão e que é, em geral, em Portugal acontece muitas vezes que o Estado faça, ou se peça ao Estado que faça, ou o Estado propõe-se fazer, aquilo que as famílias e que a sociedade não faz, ou já desistiu de fazer. E que é, não, os meninos não devem estar com o smartphone no recreio da escola. Eu, por acaso, também acho que não devem estar. Devem estar a saltar, a correr, a falar, a brincar, a andar à bulha também, não faz mal nenhum de vez em quando. Mas depois, em casa, é para jantar, para se vestirem e não fazerem birra, quando ainda são mais pequeninos, nos restaurantes, nas reuniões de família, eles lá estão agarradinhos ao smartphone. Não é até aos 12 anos, eles podem ter 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, e estão ali. Portanto, e aí, porque dá jeito. Portanto, e muitas vezes, não sei se algumas destas pessoas mais vocais, ou muito vocais, muito indignadas com o que está acontecendo. Quem quer que ter filhos, sabe, sobretudo filhos, quando nós tivemos, que foi aqui há umas dezenas de anos atrás, sim. Sabe que dos dilemas que tínhamos era vamos ou não comer num restaurante. Sim, eu sei. Porque eles não conseguimos que eles se portem bem ou não, ou se vão se portar horrorosamente, como muitas vezes acontecia. Sim. E hoje em dia isso é um problema que quase sempre está resolvido, porque quando eles começam a portar bem, passa-se um aparelho para a mão. Claro. Eles ficam ali caladinhos, não é? Exatamente, não é? Quem não?